Olá, bom dia, graça e paz. Aqui é o evangelista Marcos, nessa manhã, trazendo mais um estudo para a Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estudar um assunto muito importante que fala o que devemos fazer em secreto. Por que eu estou trazendo esse estudo nesse dia? Para você entender e compreender um pouco mais. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não entendem a importância mais do secreto. Jesus ele faz um alerta sobre isso. Ele traz um ensino para os seus discípulos que hoje precisa ser lembrado e que todos nós devemos praticar esse ensino. Eu espero que esse estudo possa trazer grande edificação na sua vida e que você possa entender e aprender cada vez mais. Esses são os objetivos desse estudo. Primeiro, nós vamos aprender sobre a vida em secreto, a importância da vida devocional, a importância de ajudar os necessitados, a importância da oração, a importância do jejum e os nossos deveres cristãos. O texto bíblico que nós vamos usar como referência para o nosso estudo está lá em Mateus capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Tenham cuidado de não praticar os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que estás no céu. Nós vamos estudar do versículo 1 ao 18. E eu dividi esses versículos em 3 tópicos para ficar melhor o entendimento. Então, o texto base é o versículo 1 e os próximos tópicos estão divididos entre 1 e o 18. Entrando então nos estudos, a primeira pergunta que fica aqui para nós é: quais são os deveres religiosos que o Senhor Jesus pede para fazermos sem ninguém saber? Será que você tem ideia disso? Eu disse lá no início, nos objetivos do estudo, e nós temos que frisar que Jesus ele fala 3 coisas nesse texto que nós devemos analisar que devem fazer parte da vida do cristão. Fazer esses 3 deveres cristãos é de suma importância e hoje iremos aprender sobre esses deveres e como fazer. Os 3 deveres são ajudar o necessitado, orar e jejuar. Essas são as 3 coisas que Jesus pede para fazermos na vida cristã diária. Mas antes de entrarmos em cada um desses itens, você sabe o que significa a palavra deveres? Essa palavra é uma palavra-chave nesse texto, que nós devemos entender e compreender. Por quê? Porque a partir do momento que nós entendermos essa palavra, nós vamos começar a entender aquilo que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Então, segundo o dicionário, a palavra deveres vem do verbo dever. O significado dela é ser obrigado a pagar, possuir obrigação com. Um exemplo: devia a fortuna ao pai, continua devendo ao governo, quem deve teme. O segundo significado é sentir obrigação ou agradecimento por, estar sujeito a. Um exemplo é devia várias obrigações à mãe, deve a bondade à mãe. E o terceiro significado, e é o que a qual nós iremos nos prender nesse estudo, encontra-se obrigado a se devotar ou se consagrar a. Exemplo, deve-se à religião e à esposa. Veja que o significado da palavra que o Senhor Jesus fala nos leva a entender que isso não é opcional para o cristão, e sim uma obrigação. Todo cristão tem o dever de ajudar o próximo, de orar e jejuar. Eu quero que você frise muito bem isso, porque Jesus ele está falando algo de suma importância aqui para nós. Ele está dizendo o seguinte: olha, isso é uma obrigação de todo aquele que quer ser meu discípulo. Isso é uma obrigação de todo aquele que quer caminhar comigo.
quando ele coloca a palavra dever no texto, nas suas falas, ele está dizendo para mim e para você que isso nós devemos fazer sem hesitação, sem reclamação, e isso deve fazer parte da nossa vida. Então, eu e você somos obrigados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a ajudar quem precisa, a orar e a jejuar. Se você não entender isso, você vai ter dificuldade para entender, primeiro, o que é submissão e, segundo, o que é ser servo e discípulo. Jesus ele deixa bem claro para os seus discípulos que isso é um dever. Então, eu e você precisamos ajudar quem precisa, precisamos orar e precisamos jejuar. Então, se você frisou bem a palavra dever, vamos partir agora para o texto. Olha o que o texto de Mateus 6,1 diz. Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. O Senhor Jesus já começa o ensino aos seus ouvintes sobre aquilo que eles devem fazer e como fazer. Ele informa que não devemos mostrar às pessoas que fazemos, e sim fazer para Deus em secreto que tudo vê e tudo sabe. Entenda que sua prática nesses deveres irá lhe trazer recompensas, e você deve ver a importância que Cristo Jesus está dando a esse assunto. Esse texto de Mateus 6,1 é o texto-chave do nosso estudo, e ele precisa ser bem frisado e deve ficar marcado na sua mente. Por quê? Porque ele é muito importante para a forma a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. Na época de Jesus, a publicidade, a propaganda, as redes sociais não existiam como nos dias de hoje. Então, as pessoas faziam as coisas para aparecer de outra forma, assim como elas fazem também nos dias de hoje para aparecer. É importante nós entendermos esse texto, porque ele é a base do nosso estudo e tem que ser a base das nossas vidas quando nós vamos fazer algo para o nosso Senhor. Entenda que, além de nós termos obrigações que devemos fazer em nossas vidas, nós temos que fazer essas obrigações conforme a vontade do Senhor Jesus e não fazer mostrando aos outros. Mas, então não devo orar em público, ajudar alguém em público ou mesmo falar para alguém que estou jejuando? O que você acha, segundo esse texto que você analisou? Você pode fazer oração em público? Você pode ajudar alguém em público? Ou será que você pode conversar com alguém e falar para a pessoa que você está jejuando? Muita calma nessa hora, pois você precisa entender o que o Senhor Jesus estava falando para entender a sua aplicação nesse texto. Na época de Jesus, o grupo dos fariseus gostava de aparecer perante as pessoas. Eles ajudavam quem pedia esmola, mas faziam de tal forma que atraíam a atenção para si. Eles gostavam de orar em público e fazer orações longas. Imagine quando o Senhor Jesus fala que eles ficavam em pé nas sinagogas orando, falando alto. A oração deles não era para Deus, a oração deles era para chamar a atenção das pessoas para si. Às vezes eles não estão se importando com o que estão falando, desde que as pessoas estejam olhando para ele. Usando palavras bonitas, palavras longas, orações longas, que na verdade não está focado em Deus, está focado em si e nos homens. E a terceira coisa que ele chama a atenção é que eles jejuavam. Todo fariseu jejuava. Mas quando faziam, eles mudavam o rosto para mostrar às pessoas que estavam sem comer há algum tempo. É aquela pessoa que ela está fazendo um jejum e o jejum que ela está fazendo
ela está fazendo, ela muda a aparência, ela muda a roupa, ela muda a forma de falar, ela muda a forma de se comportar. E só de você olhar para a pessoa, você já reparar e falar, pô, esse cara está jejuando, porque ele está aparecendo com uma aparência muito fraca, esquelética, uma aparência muito chamativa. Então, quando eles jejuavam, a intenção deles também era chamar a atenção para si e não fazer isso para Deus. Depois que eu falei desses três pontos, de ajudar o próximo, de orar e jejuar dos fariseus, será que você conseguiu entender o que a pergunta desse tópico está dizendo? Será que você deve? Será que você pode orar em público? Será que você pode ajudar alguém em público? Ou mesmo conversar ou falar com alguém que você está jejuando? Entenda uma coisa. Quando você faz e chama a atenção para si, você está fazendo por si mesmo e para a sua própria glória. Quando você faz não para chamar a atenção para si, e sim para o Deus que você serve, a glória está indo para o Senhor. Entenda isso. Por que Jesus criticava muito os fariseus? Porque os fariseus eles não estavam preocupados em obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Eles estavam preocupados mais em chamar a atenção para si. E aqui é algo muito importante que nós devemos falar. Preste muita atenção. Por quê? Você pode estar fazendo algo certo, mas com a intenção errada. Vou repetir. Você pode estar fazendo algo certo com a intenção errada. Veja o exemplo do fariseu. É errado ajudar quem precisa? Não, é certo. Mas a forma que ele fazia, atraindo a atenção para ele, ele estava com intenções erradas. O que nós precisamos entender é que além daquilo que fazemos para Deus, Deus também olha a intenção por trás das nossas ações. O fariseu, a intenção por trás das ações dele não era glorificar o nome de Deus, era conseguir popularidade e fama, era chamar a atenção para si, era ser aplaudido pelos homens, elogiado pelos homens, reconhecido pelos homens. Eles faziam coisas certas, mas com as intenções erradas. Tem muitas pessoas na casa de Deus que fazem coisas certas, mas fazem as coisas certas também com a intenção errada. As pessoas ficam olhando apenas as ações, mas entendam algo. Deus olha a ação e olha a intenção do coração. Quando tudo aquilo que você faz para Deus, Ele está olhando a sua ação e a sua intenção. Jesus criticava muito os fariseus, porque Jesus conhecia a intenção do coração deles e via que, na verdade, aquilo que eles faziam era com intenções que não agradavam a Deus. É importante nós entendermos isso porque o fariseu, ele é alguém que ele vivia dentro da sinagoga, ele vivia com a Torá, que é a palavra de Deus, ele tirava pedaços da palavra de Deus e colocava presa aos punhos, à testa, na roupa. Era alguém que você olhava e falava, rapaz, essa pessoa ela vive na igreja, essa pessoa está todo tempo na igreja. Mas na verdade a intenção dela era chamar a atenção para si. Agora o outro ponto é, quando você faz algo a qual você não quer chamar a atenção para si, mas você está fazendo isso por causa do Deus que você serve, Deus é glorificado através da sua vida. Então, não tem problema você orar em público. Nós oramos na igreja. Nós podemos fazer uma visita à casa de alguém e orar também. Você pode receber um telefonema e alguém falar, ora por mim, e você orar por ela. Não é errado fazer isso. Orar é importante. Agora, a forma a qual você ora, se você está glorificando a Deus ou chamando a atenção para si, é que aí está o problema.
Então, se você ora em público, ou se você ajuda alguém em público, ou mesmo fala para alguém que está jejuando, tem que olhar também a intenção do seu coração por trás disso. Quer ver um exemplo prático? Nós estamos chegando próximo às eleições. E nas eleições, o que acontece com aqueles que são candidatos? São aqueles que saem às ruas, cumprimentam, abraçam, beijam, tratam as pessoas super bem. Quando você olha aquilo, você fala: poxa, esse cara é a melhor pessoa do mundo. Mas na verdade, aquilo que ele está fazendo tem uma intenção por trás. Ele não sai abraçando todo mundo e beijando todo mundo ou ajudando todo mundo porque ele quer. É porque, na verdade, ele tem uma intenção de conquistar o coração dos eleitores para conseguir os seus votos. E tem muitos candidatos, seja vereador, deputado, prefeito, governador e tantos outros, que em campanha eles fazem isso. E quando eles ganham, eles somem. Então vejam, cumprimentar alguém, abraçar alguém, beijar alguém no rosto é errado? Não, não é. Mas a intenção por trás é que revela isso. Porque entende-se que uma pessoa do povo, um homem ou uma mulher do povo, é alguém que está presente no povo, no meio do povo. E está sendo levantado para um cargo público para poder cuidar do povo e conseguir aquilo que o povo precisa. Mas, na verdade, se você observar, tem muitos candidatos que eles fazem o certo com as intenções erradas. Então, que você entenda isso, que as suas ações são importantes, mas as intenções por trás dela também são. E Deus olha isso. Partindo então para a análise do texto de Mateus 6, de 2 a 4, que diz: quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem isso na sinagoga e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo o que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. O texto de Mateus 6, 2 a 4 fala sobre ajudar o necessitado. Tem algumas coisas que eu quero chamar a atenção nesse versículo que nós precisamos analisar e entender. Eu vou trabalhar item a item para ficar mais fácil o entendimento. O primeiro é: não fique contando o que você fez. Lembra o que eu disse lá atrás sobre a intenção? Jesus está falando sobre ficar contando para as pessoas com a intenção de aparecer. Veja um exemplo. Se você faz parte de uma igreja e essa igreja está na campanha de solidariedade, nós estamos vivendo um momento da pandemia onde podemos estar recolhendo alimentos para abençoar aqueles que precisam. Então você pode estar ajudando na obra e o pastor às vezes pode estar contando para a igreja: olha, irmãos, nós abençoamos 10 famílias com cesta básica, nós abençoamos tantas famílias com alimento. Você falar, informar, prestar conta não é errado. Agora, você trazer a glória para si sobre aquilo que você está fazendo que é o errado. Quando Jesus fala, não fique contando o que você fez, na verdade ele está falando no sentido de você trazer os holofotes para cima de você. Como se você fosse o astro principal, como se você fosse aquele que tem que aparecer. Por que ele fala isso? O próprio texto responde, ó. Ele diz: como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Então, aquelas pessoas que faziam isso na época de Jesus eram hipócritas. Eles faziam isso e chamavam a atenção para si. Eles contavam para todo mundo, falando a quantidade de esmola que deram, quantas famílias ajudaram, quantas pessoas eles estão ajudando. Não para falar assim: olha, eu estou fazendo a obra de Deus. Não, nada disso. Eles estavam fazendo isso, na verdade, para mostrar para as pessoas que eles eram santos, homens de Deus, pessoas que mereciam destaque,
pessoas de referência, pessoas que deveriam estar acima dos outros. E isso que chama a atenção. Jesus, ele não aceita isso e ele aponta esse grave erro na vida dos fariseus. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção nesse texto, Jesus afirma que eles já receberam a sua recompensa. Por que que Jesus fala isso? No final desse texto tem outra coisa que eu irei falar, mas já adiantando, tudo aquilo que você faz para Deus, Deus recompensa. Ninguém trabalha para Deus de graça. Deus, ele é fiel. E ele reconhece aqueles que trabalham para ele e fazem as coisas para ele. Por isso que você precisa entender e compreender que Deus, ele continua recompensando aqueles que trabalham para ele. Mas Jesus fala que os fariseus, por fazerem isso, eles já receberam a sua recompensa, quer dizer que por mais que eles ajudassem as pessoas, pelo fato deles estarem atraindo a atenção para si, eles não iriam receber mais nada de Deus. A recompensa deles era, na verdade, a fama que eles estavam buscando. Imagine o seguinte, é como se Deus estivesse sentado no seu trono, olhando para a terra e vendo o fariseu dando esmola a todos os mendigos que estão ali na rua. E o fato dele dar esmola e ajudar quem precisa é bom? É. Mas ele estava fazendo isso chamando a atenção para si, tocando cornetas para atrair a atenção das pessoas, para as pessoas verem ele dando dinheiro ao necessitado. Então, na verdade, Deus não tem que fazer mais nada por esse homem. Porque, na verdade, ele já recebeu sua recompensa. Entenda uma coisa. A recompensa dos homens pode ser boa, mas a de Deus é melhor. Às vezes você está esperando algo dos homens, quando na verdade deveria estar esperando de Deus. Porque aquilo que Deus faz pelo homem, ninguém pode desfazer. Se Deus quer levantar alguém, se Deus quer colocar alguém em destaque, se Deus quer colocar alguém para aparecer, meu irmão, não existe nada e ninguém que possa impedir. Por isso que a recompensa de Deus é melhor. A terceira coisa que ele fala é: faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Mais uma vez, Jesus está frisando: olha, não é para você ficar contando para as pessoas que você está fazendo. E eu quero deixar bem claro esse ponto, porque não é que você não possa conversar com alguém sobre a obra que você está fazendo de Deus. Jesus, ele está alertando sobre o fato das pessoas trazerem a glória para si. É importante frisar isso, porque senão daqui a pouco as pessoas vão chegar na igreja e dizer assim: ah, mas o evangelista Marcos falou no seu estudo que nós não podemos conversar com ninguém sobre ajudar os outros. Não, não é nada disso. É importante você entender isso porque Jesus está falando o seguinte: é você chegar, como tem várias pessoas postando em rede social, as pessoas tiram foto dando alimento para as pessoas, não com a intenção de mostrar que ela está fazendo a obra. Elas fazem isso, na verdade, para que as pessoas vejam que ela está trabalhando e ela quer destaque. Você entende muito bem isso que eu estou falando? É só reparar na época de candidatura, época de eleição. O que tem de gente fazendo coisa por aí, meu irmão, que na verdade ele não faz pelas pessoas, ele faz para ele aparecer e se destacar e ganhar voto, não é brincadeira. A quarta coisa é, isso deve ficar em segredo, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Tudo aquilo que você faz para Deus em segredo, Deus vê, Deus sabe. E o fato dele ver e o fato dele saber, ele irá te recompensar. Você não trabalha para Deus de graça. E Deus, ele não deve ninguém. O Senhor mesmo fala que aquele que der um copo de água a um dos seus servos, ele irá recompensar. Um copo de água fria de torneira. Jesus, ele sabe tudo aquilo que fazemos por ele. E o fato de fazermos algo por ele e não contarmos para ninguém, ou mesmo fazermos em segredo, podemos até pensar que o Pai não está vendo.
mas a verdade é que o Pai vê e o Pai irá recompensar na hora certa. Por isso, entenda algo: tudo aquilo que você faz por Deus, uma hora Deus irá te recompensar. Entrando no outro texto, o texto agora fala sobre a oração. Está lá no Mateus 6, 5 a 6, que diz assim: Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a você que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto. E o seu pai vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. A oração é a mesma coisa que Jesus fala sobre ajudar o necessitado. E alguns pontos também eu quero frisar aqui. Primeiro, Jesus fala para não ser hipócrita. Você sabe o significado da palavra hipócrita? Hipócrita é toda pessoa que ela finge ser algo que ela não é. É aquela pessoa que fala para você fazer algo que ela não faz. É algo que você, nos dias de Jesus, ele tinha a ousadia de chegar para quem era hipócrita e falar: você é hipócrita. E nos dias de hoje, se você chegar para alguém e falar que ele é hipócrita, você pode até ganhar um processo. Porque as pessoas hoje em dia, na verdade, elas estão vivendo uma vida de fachada. Tem muitas pessoas que fingem ser algo que elas não são. E elas pensam que isso é certo, mas na verdade o próprio Senhor Jesus recrimina isso. Porque o hipócrita, ele não revela realmente quem ele é. Ele mostra para as pessoas aquilo que as pessoas querem ver. Mas mal sabe ele que o Senhor Jesus, ele repreende isso. Ele abomina isso. E ele fala para os seus servos: não sejam como os hipócritas. E quando ele está falando dos hipócritas aqui, ele está falando de uma classe específica de pessoas. Ele está falando dos fariseus. Os fariseus, eles são hipócritas. E você precisa entender algo muito importante. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Não finja ser algo que você não é. Seja você mesmo. Com educação, bons modos, esforço, dedicação. Com tudo isso você vai conquistar as coisas na vida. Mas se você precisa fingir ser alguém, perto de alguém ou algum lugar que você frequenta, você deve estar com algum problema grave. Não finja ser algo que você não é. Os fariseus, eles ficavam em pé dentro das sinagogas e nas esquinas das ruas para eles serem vistos pelos outros. Eu acho interessante, eu quero dar um exemplo aqui muito bacana. Quando você está num culto e tem aquele pregador, está lá pregando, trazendo a mensagem de Deus e está falando com a igreja, e aquela mensagem está falando com muita gente, é alguém lá no fundo, sempre é do fundo, grita assim: fala Deus! Fala Deus! Na verdade, a pessoa que grita fala Deus é porque a mensagem está falando com ela. A mensagem está falando com ela. E é aí que mora o perigo. Continuando, nós agora vamos olhar o outro ponto que o Senhor fala sobre quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto. Você pode ver a ênfase que Jesus dá sobre fazer as coisas em secreto. Ele chega e fala sobre a questão da oração. Quando você for falar com Deus, vá para um lugar isolado, longe dos olhos humanos. Vá para longe das pessoas para você ter um momento de paz, só você e Deus. É por isso que algumas pessoas não entendem e nós precisamos entender essa parte aqui para não gerar confusão. Mas não existe algo espiritual no monte e no vale. O monte não é o lugar mais santo ou mais espiritual do que o seu quarto. O vale não é mais santo ou mais espiritual do que o seu quarto.
Jesus ele ia para montes e para vales para orar, é porque, na verdade, esses eram os únicos lugares que ele conseguia ficar sozinho. Tá entendendo? Não sei se você está conseguindo entender, mas Jesus está dizendo o seguinte: ele fazia o possível para poder ficar sozinho com o Pai. Você também deve fazer o que for possível para você ter um momento a sós com Deus. É por isso que ele fala: quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta. Então, quem entra no quarto e fecha a porta está sozinho. E é o momento de você ficar sozinho com Deus e estar sozinho com o Deus que você não vê. Mas ele está lá, está presente, está ouvindo e vê tudo que você faz. E a quinta coisa é: todo aquele que tem uma vida de oração, o Senhor diz que lhe dará recompensa. Toda oração feita é uma oração que o Senhor ouve e o Senhor age. Por isso, todo aquele que tem uma vida de oração em secreto pode ter certeza de que ele vai receber algo de Deus para a sua vida. Entrando agora no próximo, fala sobre a parte do jejum, que está em Mateus 6, 16 a 18. Ele fala assim: quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo para os outros não saberem que você está jejuando. Somente seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Analisando também esse texto, uma coisa que chama a atenção mais uma vez, Jesus diz: não façam uma cara triste como fazem os hipócritas. Ele se refere ao fato dos fariseus, todas as vezes que eles estavam jejuando, eles faziam uma cara feia, uma cara como de alguém que estivesse com muita fome, uma cara de alguém que estivesse há muito tempo sem comer. Eles faziam esse tipo de cara para poder mostrar para as pessoas que eles estavam jejuando. E olha como é que Jesus vai na contramão. Jesus está dizendo o seguinte: você vai jejuar? Vai. Então lave o rosto, penteie o cabelo. Para quê? Para que ninguém saiba o que você está fazendo. As pessoas não precisam ficar sabendo que você tem uma vida espiritual. Claro que você pode conversar com alguém sobre isso, mas você não precisa mostrar para as pessoas que você faz isso. Os fariseus queriam mostrar, e você não deve mostrar. A outra coisa que Jesus chama a atenção é todos saberem que eles estão jejuando. Mais uma vez, os fariseus eles queriam atrair a atenção de todos. Imagine você conviver na igreja com uma pessoa assim, que do nada ela levanta e começa a orar e gritar bem alto dentro da igreja e fazendo orações longas para poder chamar a atenção. Uma pessoa que só anda com a cara feia nos cultos, para você olhar para ela e falar: poxa, essa pessoa está jejuando. E uma pessoa que tudo aquilo que puder, que necessitar de ajudar alguém, ela se prontifica, ajuda, tira foto, posta no status do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para mostrar que ela está ajudando. O fariseu ele tem essa característica e Jesus ele vai contra isso. Porque, como eu disse lá no início, o importante não é só o que você faz pelo Senhor, mas é também a intenção por trás das suas ações. Jesus afirma mais uma vez que eles já receberam a sua recompensa. O fariseu que está atraindo a atenção para si, fazendo cara feia, ele já recebeu aquilo que Deus poderia dar para ele. Que na verdade ele está recebendo só a atenção dos homens e não vai receber recompensa nenhuma de Deus. Então é como se o Senhor estivesse dizendo que o jejum dele não está santificando ele. Porque na verdade o jejum dele não é para tratar o relacionamento dele com o Senhor. É para tratar a vida dele com os homens. Você já parou para pensar alguém que jejua e ele não está jejuando por Deus, mas por si? Ele não está matando a carne para poder se tornar cada vez mais um servo de Deus melhor.
um homem de Deus melhor? Ele está jejuando para poder atrair a atenção das pessoas para si. A quarta coisa, Jesus fala: mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo para os outros não saberem que você está jejuando. É aquilo que eu já disse mais uma vez. Está fazendo por Deus? Faça. Mas não mostre para as pessoas que você está fazendo. Se você quiser conversar sobre o assunto com alguém, converse. Mas lembre-se de falar e expor as coisas sem atrair a atenção para você. E a quinta coisa que o Senhor afirma é: e o seu pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. Então veja, preste atenção. Jesus fala que aquele que ajuda o próximo, Deus recompensará. Aquele que ora, Deus recompensará. Aquele que jejua, Deus recompensará. Todos os três deveres do cristão, Deus irá recompensar. Por mais que seja uma obrigação para você, o Senhor Jesus está dizendo: eu quero que você faça isso, mas tudo isso que você fizer, eu vou te recompensar. Então, toda vez que você ajuda alguém, toda vez que você ora e toda vez que você jejua, pode ter certeza que o Senhor tem uma recompensa para a sua vida. Então, partimos para a parte final aqui. Quero trazer só um resumo da lição. A primeira coisa que eu quero resumir, que nós estudamos hoje, foi: você precisa entender que você possui deveres a serem cumpridos. Então, mais uma vez, eu afirmo: ajudar o próximo, orar e jejuar é obrigação e não tem negociação. Todos têm que fazer isso, sem exceção. A segunda coisa é: você não tem escolha, pois a partir do momento que entregou sua vida a Cristo Jesus, agora você deve viver conforme a vontade dele. Então, se você é servo realmente do Senhor, você tem deveres a cumprir. Por isso, faça sem reclamar. A terceira coisa é: sua vida em secreto conta mais do que sua vida em público. O que as pessoas não entendem quando leem a Bíblia sobre o ministério de Jesus é algo fascinante. Jesus passava horas no monte orando, sozinho, ele e Deus, para chegar diante de um endemoniado e expulsar o demônio em segundos, curar alguém em segundos e restaurar a vida de alguém em segundos. A ação dele para glorificar a Deus era menor do que o tempo que ele passava com Deus. Então a vida em secreto do Senhor Jesus era muito maior do que a sua vida em público. Não é à toa que ele ficou 30 anos sem ninguém saber dele, para a partir dos 30 anos de idade ele começar o seu ministério. Então quer dizer, ele teve 30 anos em secreto e no ministério ele continuou tendo vida em secreto, que é a vida de oração. Outra coisa que você precisa entender é que você precisa aparecer mais para Deus e menos para os homens e para o mundo. Você não precisa atrair a atenção dos homens ou do mundo para si. Você precisa atrair a atenção e a presença de Deus na sua vida. Porque se você tiver isso, você já conseguiu tudo que você precisa nessa vida. E o Pai sempre recompensa aqueles que se dedicam a Ele e vivem conforme a vontade dEle. Tudo que você fizer por Deus, Deus irá te recompensar. E lembre-se, o Pai vê tudo, sabe tudo e está presente em nossas vidas todos os dias. Por isso, tudo aquilo que você faz onde ninguém vê, o Pai está vendo, e isso deve alegrar o seu coração. Amém? Que esta lição possa falar ao seu coração e à sua vida, e que você possa ser edificado através desse estudo. Entenda que Deus te deu deveres, e você tem obrigações a cumprir, e você deve ter uma vida em secreto. Saiba que a sua vida pode mudar para melhor. Basta viver mais em secreto. Amém? Deus te abençoe, fique na paz, tenha um bom dia.